Salve família vascaína, sejam bem-vindos a mais um giro de notícias do nosso Vascão, chegando aqui com o nosso terceiro boletim informativo dessa quinta-feira com um vídeo recheado de assunto importante para a gente poder abordar. A gente vai trazer todos os detalhes aí sobre o último jogo, o último desafio do Vasco nesse domingo contra o Atlético Mineiro pelo Campeonato Brasileiro, antes da paralisação aí para a Copa do Mundo. E vou trazer uma notícia aqui muito boa, tá? Tem jogador voltando aí, reforço de peso para o Renato Gaúcho para essa partida do final de semana. Vamos também repercutir assuntos referentes ao meia Douglas Luiz, que não para de citar o Vasco da Gama aí nas redes sociais, e também em relação ao atacante Paulinho do Palmeiras aí, que obviamente pode ser punido aí de forma muito severa por causa do Vasco. Então a gente vai explicar tudo isso direitinho para vocês aqui no vídeo de hoje e vamos falar sobre 100 milhões de reais que estão dividindo opiniões dentro do Vasco da Gama nesse exato momento. Então eu quero convidar você a acompanhar o vídeo até o final, caso você ainda não seja inscrito aqui nos nossos dois canais aqui no YouTube, né? Lembrando que aqui nós temos o canal Mário Coelho Vasco e o canal Sou Vascaíno, então quem puder dar aquela força, não esquece, clica ali embaixo naquele botão escrito inscreva-se, vem fazer parte aqui da nossa família se inscrevendo nos dois canais e não esqueça de deixar o like no vídeo e comentar aqui embaixo sua opinião sobre cada um dos assuntos que a gente vai trazer para vocês aqui na noite dessa quinta-feira, combinado? Então bora começar o vídeo falando sobre o jogo, né, cara? A última partida, o último desafio do Vasco aí antes dessa longa paralisação que teremos para a Copa do Mundo, né, cara? Uma paralisação que eu vou falar para vocês, que para mim vai ser excelente para o Vasco. Primeiro, porque o Vasco realmente tá precisando de tempo para trabalhar a equipe, recuperar alguns jogadores aí, como o Jair, como o Matheus Cocão, né? Jogadores que estão no departamento médico. E também, obviamente, o principal, né, cara? Para o Vasco conseguir vender a SAF, conseguir fazer essa venda aí para a família Lamáquia e trazer contratações, né, cara? É fundamental que essa paralisação seja bem utilizada, tanto dentro de campo pelo Renato Gaúcho no dia a dia, nos treinamentos, mas também fora de campo aí na questão financeira e de contratações. Mas para o jogo desse domingo, o Renato Gaúcho tem desfalques importantes, né? Não vai contar com o Carlos Andrés Gomes, que está suspenso, Pumita Rodrigues está machucado, mas hoje aí tivemos uma ótima surpresa, tá? O lateral direito PH, que não estava sendo cotado para voltar aí nesse final de semana, treinou normalmente, participou de todas as atividades, participou do coletivo, fez ali os treinamentos sem dor no tornozelo e deve ser aí esse reforço aí que vai voltar para a partida desse domingo aí contra o Atlético Mineiro. Eu acho importante, né, apesar do Tietchan ontem ter feito um jogo honesto ali, um jogo ali ok na lateral direita, o PH é da posição, né? O PH é o titular, o PH é um jogador que ano passado foi um dos principais jogadores do Vasco na posição e quem sabe retornando agora, depois de um tempo parado, possa voltar a jogar em alto nível. O restante do time o Renato ainda não definiu, né? Tem algumas dúvidas ali no meio, no ataque, mas até domingo ele vai cravar esse time aí em busca dessa vitória diante do Atlético Mineiro. Mas falando um pouquinho agora sobre a situação de empréstimo, cara, a situação que está dividindo opiniões dentro do Vasco, né? Como a gente trouxe para vocês hoje de manhã, de forma exclusiva aqui do canal, o Pedrinho está cogitando pegar mais um empréstimo, né? Ano passado ele pegou um empréstimo de quase 100 milhões com ali a Crefisa, né, com a família Lamáquia e dando ali como garantia 10% das ações da SAF vascaína e parece que agora ele pode repetir esse empréstimo novamente, né? Pode correr atrás de mais aí 100 milhões de reais para poder pagar custos operacionais do clube. Aí você me pergunta, Mário, o que são custos operacionais? Do que você está falando? Por que o Pedrinho não tem esse dinheiro? Por que ele não está conseguindo manter o clube em dia? Irmão, tá sem patrocínio. O Vasco não fez a venda da SAF até agora, o Vasco não está aí ganhando muito dinheiro em competições e o clube aí está ainda numa questão de recuperação judicial que nem está precisando pagar essas dívidas, tá? Então a situação é muito complicada, né? O Pedrinho aí não está tendo para onde correr, não está tendo para onde olhar e essa questão do empréstimo ele está vendo aí que talvez seja a única solução imediata. Então o Pedrinho parece que já abriu conversas aí
com a família Lamáquia, né, com a Crefisa novamente para tentar adquirir esses 100 milhões de reais para poder pagar esses custos operacionais até a venda da SAF ser feita, né? Aí você vai perguntar, Maria, e como que a gente vai pagar esse empréstimo? Provavelmente o Pedrinho vai dar mais 10% aí das ações da SAF Vascaína como garantia, fazendo, né, com que no futuro essa dívida não sendo paga, né, ou o Vasco aí não conseguindo arcar com esses valores aí de quase 200 milhões de reais, o restante aí, os 20% dessas ações caiam no colo do Lamáquia, como já iria acontecer de qualquer jeito, né, cara? Essa é a grande verdade. Então deixa aqui nos comentários sua opinião. Você acha que o Pedrinho tá certo em pegar esse empréstimo? Você acha que ele tá errado? Você acha que ele tem que tentar acelerar essa venda logo para não ter que pegar empréstimo nenhum e já deixar, né, essa dívida, né, já deixar essa questão aí toda diretamente na mão do investidor? Deixa nos comentários aqui a sua opinião. E agora falar sobre dois crias do Vasco aí que estão chamando muita atenção. Primeiro falar sobre o atacante do Palmeiras, o Paulinho, cara. O último jogo aí do Palmeiras contra o Flamengo no Maracanã, na semana passada, né? O Paulinho ele foi o autor do terceiro gol naquela partida, né? E aí, cara, o Paulinho foi lá, fez o gol. O Paulinho tava há muito tempo lesionado, né? Um cara que passou por muita coisa na carreira, foi pro Atlético Mineiro depois de uma lesão muito séria, depois foi vendido pro Palmeiras aí na maior venda, né, na história da época do Atlético Mineiro por 120 milhões de reais. E aí, no último jogo contra o Flamengo, foi lá, cravou o gol da vitória, fez o 3-0, Maracanã lotado ali de rubro-negros, e aí o Paulinho foi lá, olhou para a torcida do Flamengo e fez um símbolo, né? Fez ali um gesto da torcida vascaína. Lembrando que a torcida do Vasco e do Palmeiras são torcidas irmãs, né? São torcidas ali unidas, fechadas. E aí o Paulinho foi lá, fez esse gesto para a torcida do Flamengo e agora ele está correndo o risco de tomar uma punição severa da CBF, do STJD. E eu mais uma vez volto a falar aqui, cara, qual é o problema disso? Qual é o problema de jogador brincar com a torcida? Qual é o problema de jogador sacanear? É futebol. Futebol é isso, futebol é sacanagem, é zoação, a gente perde, a gente é sacaneado, a gente ganha, a gente brinca, faz parte do espetáculo. Nós vascaínos, melhor do que ninguém, sabemos que ser zoado nos últimos 20 anos vem sendo algo normal. A gente odeia, mas é parte do futebol. E aí o Paulinho foi lá sacanear o Flamengo, só que o Flamengo não pode ser tocado, né? É o intocável no futebol brasileiro. E agora o Paulinho aí, por ser vascaíno, por gostar do Vasco, por respeitar o futebol e essas brincadeiras, pode tomar uma punição severa. Então fala aqui, Paulinho, parabéns, tem que fazer isso mesmo, futebol é isso. Parabéns por ser vascaíno e mostrar sua vascainidade. Parabéns pro Palmeiras respeitar a vascainidade do Paulinho. E é brincadeira, né? O Flamengo, mais uma vez, sendo beneficiado em tudo isso. Mas aí, em relação ao DG, cara, o DG, né, o Douglas Luiz, vem chamando muita atenção nas redes sociais. Semana retrasada, semana passada, quando ele foi campeão da Europa League, ele foi entrevistado e deu ali, né, a entender que ele quer voltar ao Vasco o mais rápido possível. E aí ontem, dia do jogo do Vasco, o que aconteceu? O DG postou mais uma vez assistindo o jogo, comemorando os gols do Vasco da Gama ali, né, na vitória do Gigante da Colina e deixando a entender mais uma vez que ele tá cada vez com mais vontade, com mais dedicação aí para tentar um retorno ao Vasco o mais rápido possível. E eu, como vascaíno, adoraria. O DG é um cara jovem, 29 anos, jogador de seleção brasileira. Para mim, poderia tranquilamente estar disputado essa Copa do Mundo aí na vaga de alguns jogadores que lá estão. Para mim, o DG é muito mais bola que aqueles caras. E vou falar para vocês, para mim seria muito legal ver um meio de campo com DG, Thiago Mendes e mais um meio ali, né, como Rojas ou como algum outro jogador que possa estar chegando. Então, parabéns, DG, é isso mesmo, tem que mostrar nas redes sociais, tem que mostrar a vontade de voltar pro Vasco e, se Deus quiser, voltar aí já nesse meio de ano, que eu acho que seria muito bacana para a torcida vascaína. Beleza, galera? Antes de ir embora, não esquece, deixa o like no vídeo. Se você ainda não assistiu o vídeo do Volta Jaiz, clica agora aqui. Agora eu tô pedindo não, tô dando essa moral pra gente aí. Clica aqui pra dar essa força. Assiste esse vídeo lá que tá muito bacana. Comenta lá e se inscreva aqui no canal Volta Jaiz. Valeu!